Aqui nessa primeira célula, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um texto. Então vamos lá em Visual Elements, Text. Coloquei aqui na linha 0. Esse meu texto ele vai ser aqui a situação, se ela está pendente ou não. Então, coloquei aqui. Vou deixar aqui, como é o nosso cabeçalho, vou colocar uma fonte um pouco maior e vou colocar em negrito. E vou centralizar essa informação. Aqui em Layout, eu vou pedir para ele colocar no centro, aqui no Vertical Arrangement, então ele foi no meio da célula. E para deixar aqui no meio na parte horizontal, no arranjamento horizontal, no alinhamento horizontal, a gente clica na célula e vem aqui em Container Alignment Center. Então, é mais ou menos fazer a mesma coisa para o resto. Então, eu posso vir aqui, copiar e colar. Repare que ele ficou... Aí, copiar e colar. Aí ele ficou aqui abaixo. Arrasto para a célula do lado. Modifico apenas a questão do texto. Então, vai ser aqui data, por exemplo. Clico na célula. Venho em Layout e coloco no centro. Então, é só repetir isso para todas as outras colunas. Então, vamos lá. Cliquei aqui, copiei e colei. Ctrl C, Ctrl V. Vou jogar aqui na coluna ao lado. Na célula ao lado. Clico sobre a célula, centralizo. Venho aqui, coloco como descrição. Mais uma vez, a gente vai fazer a mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V. Pego esse de baixo, arrasto para a célula vizinha. Clico fora aqui para pegar a célula. Vou em Layout, Center. Então, é só ir fazendo para cada uma das colunas que nós temos aqui. Então, só vou clicar aqui e mudar o texto. Então, aqui vai ser categoria. Mesma coisa aqui, Ctrl C, Ctrl V. Coloco ele aqui ao lado, clico fora, vou na célula, centralizei. E aqui a gente vai mudar para tipo. Ctrl C, Ctrl V. Espera aí que saiu aqui do alinhamento. Então a gente vai vir aqui em View, desabilita e habilita novamente. Aí às vezes pode dar algum bugzinho aqui e ele se desprender ou por algum motivo de atualização aqui da interface. É só fazer esse procedimento. Depois aqui a gente tem a parte de valor. Clico fora aqui, essa parte aqui da célula, e vou centralizar, como a gente já viu. Por fim, só deixa eu tirar um pouco aqui o zoom. A gente vai chegar na nossa última célula. Então, copiei e colei. Então, aqui eu vou colocar o ações. Clico aqui, layout, melhor. Beleza, vamos ver como está ficando a nossa tabela. Beleza, ele vai ficar dessa forma, pessoal. Não tem nenhuma informação, nenhum dado ainda para ajustar o layout, então ele vai ficar dessa maneira. Tudo bem? Depois, quando a gente for adicionando, ele vai aparecer dessa forma que está aqui. Então, tranquilo. Então, nós colocamos aqui as colunas e agora nós vamos inserir cada um dos componentes que serão utilizados para que eu possa preencher as informações, buscar lá do banco de dados e exibir aqui na minha tabela. Então, eu vou adicionar 2 ícones na primeira coluna. Célula aqui, um A, coloquei um ícone. Vou puxar outro ícone. Vou colocar aqui na célula 1A. Beleza, está vendo que eu tenho 2 ícones colocados aqui dentro. Vou centralizar aqui o conteúdo na célula, beleza. E vamos ver como está o tamanho desses ícones. Então, eu vou deixar também o padrão, 30 por 30, mas eu vou trocar o ícone. No caso aqui, eu vou colocar esses dois, né, que vai ser tanto aquele check, que é esse daqui, quer dizer que não tem pendência, como esse vermelho que indica pendência. Eles vão ficar um ao lado do outro. A grande característica aqui é que conforme a situação lá cadastrada no banco,
eu vou fazer uma filtragem. Ou seja, se não estiver pendente, eu vou exibir apenas esse ícone. Agora, se estiver, eu vou exibir apenas esse ícone. Mas em cada uma dessas linhas tem os dois, apenas um está oculto, dependendo da situação. Então, vamos lá. Então, clico aqui. Vou buscar aqui, por exemplo, por check. Então, vou pegar aqui esse aqui, só que eu quero um preenchido. Então, ó, aqui, Outlined, eu só tenho, né, o contorno, mas eu posso vir aqui em Filed, e aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter ele preenchido. Então, repare, ele está aqui em azul, posso mudar aqui para verde. Fechou. Vou trocar aqui agora esse outro ícone, ele vai ser aqui o ícone de erro, ó, esse daqui, e vou colocar ele vermelho. Bom, beleza, então colocamos as duas situações. Quero deixar esses ícones centralizados, então a gente mais uma vez clica na célula, vem aqui, né, a gente já colocou na parte do alinhamento horizontal para ele ficar no meio, e nós vamos vir aqui no ícone e clicar no Vertical Alignment para ficar no centro. A mesma coisa com o ícone ao lado. Beleza, fechou. Para a data, eu vou colocar um texto, depois a gente vai ver certinho como que formata essas informações. Então, deixa eu arrastar ela aqui. Aí, beleza, deu certo. Pessoal, vou colocar apenas um texto padrão, data da transação, mas isso aí vai ser preenchido dinamicamente com os dados do banco. Data da transação. O layout eu vou deixar centralizado verticalmente. Aqui na nossa célula também vou deixar centralizado. Tudo bem? Então, centralizei tanto na vertical quanto na horizontal. Vamos fazer agora a mesma coisa para a descrição. Vou pegar aqui um texto. Coloquei aqui dentro da minha célula. Se ele não for, tento de novo posicionar. Beleza. Aqui eu vou clicar sobre a minha célula. Vamos fazer o alinhamento horizontal no centro. Vou clicar sobre o texto e vou pedir para que o alinhamento vertical fique no centro também. Vou modificar o meu texto e vou colocar aqui como descrição da transação. Opa, descrição da transação. Beleza. E aqui, ó, na parte da fonte, eu vou deixá-la centralizada. Fechou. Agora, o que eu vou fazer? Para a gente não ficar toda hora arrastando e configurando tudo de novo, eu vou simplesmente copiar, colar, pego o segundo e arrasto aqui ao lado. Tá vendo que ele sai, né, a primeiro momento da minha tabela. Mas a gente pode vir aqui, por exemplo, na árvore de elementos e jogar aqui na coluna correspondente. Eu acredito que seja mais fácil até que ficar arrastando, tem hora que não vai corretamente, tem hora que ele não entra corretamente, é um pouco mais difícil da gente conseguir inserir. Bom, aqui eu só vou ajustar a célula, colocando aqui centralizado, fechou. Vou mais uma vez colocar aqui como categoria da transação. Vou aqui copiar e colar. Repare aqui, eu vou arrastar para a célula de baixo, beleza. E só vou ajustar aqui o layout da célula, colocando no centro. Mesma coisa aqui. Copiar, colar. Jogo aqui para a célula de baixo. Beleza, só vou mudar aqui agora os textos. Então aqui vai ser tipo da transação. E aqui valor da transação. Tranquilo. Só vou clicar aqui nas células. Aqui já está centralizado. Aqui no valor eu vou centralizar também. Pronto. Agora falta a gente fazer as ações. E como que a gente vai montar isso?
eu vou inserir 2 botões, e esses botões eles vão ser correspondentes às ações de editar as informações. Então, eu vou abrir aqui, por exemplo, uma telinha, um pop-up. Então, ele abre uma telinha para que eu possa puxar as informações e editar, e o excluir, que eu vou apagar essa informação do banco de dados. Então, vamos lá. Para fazer isso, eu vou adicionar 2 botões. Opa, não é texto, é botão. Então, eu tenho os 2 botões. Vou colocá-los aqui dentro da G. Mais um botão aqui dentro. Beleza, os 2 botões estão aqui dentro. Vou alterar o layout dela aqui para a coluna, para ficar... não vou deixar em row mesmo. Tá certo? Centralizar. Aqui eu vou editar o botão. Então, esse botão C, eu vou mudar ele para editar. Editar, eu vou colocar como de BT, para identificar que é um botão. E aqui eu vou colocar como deletar BT. Só para a gente ter essa diferença que fica mais fácil de vocês acompanharem. Esse editar, ele vai ter apenas um ícone. Esse ícone nós vamos colocar como de edit, que é o lapisinho. Beleza? O tamanho dele, vamos ver aqui como é que está. Eu vou reduzir, deixa eu pôr 30 por 30 para ver como é que fica. Beleza. Aqui eu vou colocar... Vou tirar aqui, aí beleza, só ignorar, clicar fora aqui da dica que ele deu. Tá, aqui. Um roundness aqui, vou colocar como 30, deixa eu ver como que vai ficar. Não, então vamos pôr aqui sem fit to content, não. Vamos pôr aqui 30, aí. Deixa eu ajustar aqui o tamanho da fonte para 30 também. Só que aqui ele vai ficar um pouquinho estranho. Deixa eu ver se eu consigo tirar o roundness para ver se ele fica melhor. Não. Deixa eu mudar aqui então para 40 pixels. 40, 40, beleza. E aqui a gente volta com o roundness. Aí, ó, ficou bom agora. Vamos fazer a mesma coisa aqui agora para o outro. Né? O outro ele vai ser apenas ícone, então button type icon. Aqui eu vou colocar como trash. E eu vou trocar o ícone, eu quero o outro. Eu vou pegar do Ionic mesmo. Aqui, ó, beleza. Vamos manter a mesma configuração do outro. Então aqui eu vou pôr como 30. Roundness aqui eu vou pôr como... Opa. 20. Aqui eu vou pôr como 40. 40. 40 e 40. Beleza. Agora nós vamos alterar as cores. Então, esse aqui eu vou colocar ele como vermelho, background color. E o outro eu vou manter como azul. Agora vamos ao posicionamento. Né? Antes da gente sair e clicar na célula, vamos clicar aqui no ícone de excluir. Posicionar verticalmente no centro. A mesma coisa aqui para o editar. Fechou. Clica fora dos elementos dentro da célula. E agora a gente pode vir aqui e ajustar. Se eu quero um espaçamento pequeno, se eu quero um espaçamento maior, se eu quero centralizar os dois, aí fica a seu critério. Eu vou colocar aqui e vou ajustar um pequeno gap entre eles. Colocando aqui uns 20, vamos ver. 20 para mim aí tá excelente. E pronto. Pessoal, antes da gente continuar, vocês conseguem perceber que está todo mundo muito junto aqui?
né? O dashboard, maiores despesas, transações, né? Então, a gente precisa colocar, se a gente quiser, um espaçamento entre esses grupos que nós temos aqui na página principal, que é o index. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, deixa eu só voltar a galera aqui. Vou clicar aqui na nossa página index e vou colocar um espaço, se eu queira pôr aqui 60, por exemplo, ou melhor, 50. Se a gente vier aqui e atualizar, repare aqui que o espaçamento entre eles vai aumentar. Tudo bem? Então aqui a gente já tem o nosso layout básico. Olha a diferença que eu queria mostrar para vocês. A grande diferença aqui é que se a gente vier aqui na nossa interface e reduzindo a tela, tá vendo que ele vai se ajustando, 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 até atingir aquela largura mínima que a gente configurou. Olha, aqui a gente tem as configurações. Repare que aqui embaixo eu posso também modificar essa questão desses componentes. Então, por exemplo, aqui, repare que está todo mundo muito espremido um com o outro, mas eu poderia criar uma condição que quando a tela fosse menor, por exemplo, que a tela do tamanho do tablet, eu poderia ajustar esses componentes. Então, ao invés dele ficar todo mundo ajustado aqui à esquerda, eu poderia diminuir o tamanho desses componentes e deixar ele aqui abaixo da escrita transações. Mesma coisa para a tabela, eu poderia, por exemplo, diminuir essas fontes, assim como diminuir a fonte do conteúdo para se ajustar à tela. Tudo bem? Né? Então, são só algumas características. Se a gente vier aqui no Maker Theme, que é esse outro exemplo, ele foi feito utilizando um design fixo. E o que isso significa? Significa que ele não tem responsividade. Então, ele vai ficar sempre dentro do tamanho pré-determinado. Então, conforme eu vou arrastando aqui, tá vendo que até aqui, né, como eu tenho essas bordas ao lado, elas vão se ajustando. Mas a hora que chega aqui no meu design, tá vendo que ele não responde. Por que ele não responde? Porque ele foi feito de forma fixa. E isso não é interessante, você perde a questão da responsividade. Tudo bem? Só para deixar claro aquele exemplo que a gente falou lá no início.